Bom, gente, boa tarde. Meu nome é Sara. Eu vou fazer a minha descrição. Eu sou, eu tenho os cabelos com luzes, cabelos longos. A minha pele é clara. Estou estou com um vestido azul com detalhes de estrelinhas e flores. Estou usando um brinco que tem o formato de 2 gotas, perolado. Minha formação: sou formada em História pela UERJ, com especialização em Educação Inclusiva. Sou professora de História na rede privada de Macaé e também sou professora na rede pública municipal de Macaé. Atualmente atuo na coordenação de Educação Inclusiva da cidade. E sou mãe da Rebeca, que é uma menina com uma síndrome genética rara, uma síndrome de deleção cromossômica rara. E eu sempre falo que essa é a parte mais importante do meu currículo, porque ela é o meu maior aprendizado e foi a partir do nascimento dela, né, há quase 5 anos, que eu ingressei nessa área de inclusão e que a educação ganhou essa nova roupagem, essa nova visão para mim. E hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre autismo e inclusão, estratégias de aprendizagem para alunos com transtorno do espectro autista. Na imagem desse slide tem um menino de olhos fechados, ele está com os braços cruzados sobre a mesa, a cabeça baixa, e na sua frente tem alguns cubos, cada um com uma letra, formando a palavra autismo. Pode passar, por favor. Nesse slide a gente vê a definição de autismo que está descrita no Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, o DSM-5, que é a sigla dele em inglês. Então, o autismo ele faz parte dos transtornos do neurodesenvolvimento e ele é caracterizado por déficits persistentes na comunicação e na interação social, acompanhados de padrões restritos e repetitivos de comportamento. Então, o DSM-5, que é esse tijolão aqui, quem quiser se especializar em educação inclusiva, em transtornos mentais, é um material excelente, ele está disponível na internet em PDF, se eu não me engano. E o manual ele traz 4 critérios para se definir um indivíduo como autista. Né? O primeiro são os déficits persistentes na comunicação social e na interação social. Então, diz respeito às inabilidades, né, de estabelecer comunicação, tanto verbal como não verbal, e de estabelecer relacionamentos. E aí entra também a questão da empatia. O critério B, que são os padrões restritos e repetitivos de comportamento, interesses ou atividades, que diz respeito às estereotipias, né, motoras, verbais. E o critério C, que diz que esses sintomas eles precisam estar presentes desde a primeira infância. E o último critério, que diz que esses sintomas precisam ser significativos a ponto de intervir no funcionamento diário desse indivíduo, tanto no âmbito acadêmico como profissional e social. Então, se uma pessoa se enquadra nesses 4 critérios, ela pode ser diagnosticada como autista ou como alguém que está dentro do espectro autista. Pode passar, por favor. Nesse slide, a gente tem um triângulo, né? E nas pontas desse triângulo, nós temos 3 formas ovais, uma em cada ponta. Numa delas está escrito social, na outra comunicação e na outra comportamento. Nós estamos falando aqui da tríade de dificuldades do autismo, ou seja, são as 3 características principais em que há dificuldade para as pessoas que são diagnosticadas dentro do espectro. E se a gente parar para analisar, esses 3 fatores eles estão interligados, né? Um interfere no outro. Se uma criança tem dificuldade de comunicação, né, de se expressar, seja de maneira verbal ou não verbal, ela automaticamente vai ter dificuldade de socializar, de estabelecer relações, né, de se aproximar das pessoas. E o inverso também. Se uma pessoa tem, por característica, essa dificuldade de interação e de socialização, ela também vai ter dificuldade de desenvolver a fala e de desenvolver outros mecanismos de comunicação.
e os comportamentos atípicos, né? Os comportamentos estereotipados, que são próprios do autismo, também acabam sendo um fator que vai dificultar tanto a socialização como a comunicação. Pode passar, por favor. Nesse slide, tem a imagem de um brinquedinho de madeira, uma carinha redonda, sorridente, é como se fosse uma pecinha de jogo. Ele tem a cor laranja e a cabeça a cor bege. É um bonequinho que está sozinho em cima de uma mesa. E a legenda é Autismos, TEA e suas variantes. Quando a gente fala de transtorno do espectro autista, nós estamos falando de uma série de variantes, né, que englobam os transtornos que antes eram chamados de autismo de alto funcionamento, autismo severo, transtorno global do desenvolvimento, transtorno desintegrativo da infância e síndrome de Asperger. Hoje nós englobamos todos esses diagnósticos dentro do transtorno do espectro autista. E é importante, quando a gente fala do TEA, a gente perceber o quão extenso é esse espectro. E a gente perceber essas variantes e não deixar de perceber as diferenças dentro desse espectro e não deixar de considerar todos os casos. Quando a gente fala, por exemplo, do termo autista funcional, né, a gente está falando daquele autista que as pessoas normalmente falam assim, nossa, nem parece que ele é autista, porque são pessoas que têm um comportamento socialmente adequado. Normalmente, essas pessoas que têm o autismo considerado funcional, também são chamadas de Asperger, elas aprendem a imitar os comportamentos que são socialmente aceitos. Elas têm essa capacidade de imitar aquele comportamento, o que não quer dizer que isso seja algo natural dela. Há pouco tempo foi divulgado um vídeo muito interessante na página Quebrando o Tabu, que mostra a declaração de uma menina adolescente. Você olha ela falando diante das telas e você realmente pensa, não tem nenhuma questão ali, não tem nenhum transtorno. E ela explica que ela é autista, que ela é uma autista considerada funcional, e que, na verdade, ela estava ali falando para todos, com toda essa articulação e com essa naturalidade, porque ela está o tempo inteiro interpretando. Aquilo não é ela sendo ela mesma. Ela tem que disfarçar os traços autísticos dela para ser socialmente aceita. E quando as pessoas chamam de funcional, quando as pessoas dizem que ela está sendo uma autista funcional, é engraçado que esse termo ele é usado mesmo na literatura, né, na literatura acadêmica e médica, mas ela declara que esse termo soa para ela pejorativo, porque só mostra o quanto ela precisa mascarar, ela usa essa palavra, mascarar os seus traços verdadeiros como autista, para que ela seja aceita e seja considerada alguém que funciona dentro de uma sociedade que tem padrões tão rígidos, né, de comportamento. E aí, dentro disso, eu queria trazer uma provocação para vocês. Pode passar o próximo slide. Pode passar. Então, nessa tela, tem duas reportagens, tem duas fotos. Numa das fotos aparece um menino negro trajando roupas de gala, e a manchete diz: menino autista é o estudante mais jovem da Universidade de Oxford, com 6 anos. E a fala dele: eu quero mudar o mundo. E a outra imagem que aparece no mesmo slide é de um garoto branco, também com trajes formais. Atrás dele tem uma réplica gigantesca do Titanic, feita com peças de Lego. E a manchete diz: garoto com autismo constrói réplica do Titanic com 56 mil peças de Lego. E aí eu queria perguntar para vocês, se vocês quiserem até escrever no chat, fiquem à vontade, perguntar o que esse tipo de manchete traz de sentimento para a gente, né? A gente vê muito esse tipo de reportagem, de artigos sendo veiculados na mídia. Nós temos várias séries e filmes surgindo com essa temática do autismo, né? Vocês já devem ter assistido The Good Doctor,
que é essa série que todo mundo amou, aquele médico brilhante, né, que tem traços de autismo, que está dentro do espectro. Nós temos a série Atypical também, na Netflix, que conta o dia a dia de um adolescente com Asperger. Nós temos nomes de relevância internacional, como a Greta Thunberg, que é essa ativista ambiental, que iniciou esse movimento, né, de paralisação das aulas nas sextas-feiras para tratar de questões ambientais, para pressionar os governos com relação às mudanças climáticas, e ela se autodeclarou autista na mídia. Então, nós temos esses casos que assim, nos comovem, nos enchem de orgulho, né, e que nos fazem... a gente divulga com facilidade, né? A gente recebe um link desses no WhatsApp, a gente compartilha para todo mundo, e a gente pensa, nossa, tá vendo? Olha que bacana, ele é autista e conseguiu fazer tudo isso. Pode passar o próximo slide. E aí nós temos nesse slide mais duas fotos. Uma mostra um casal, o pai e a mãe, e no meio deles uma menina adolescente autista. Ela tem algumas cicatrizes no rosto, e a manchete diz: autismo severo. Um dos nossos maiores desafios é proteger a nossa filha dela mesma. E na outra foto ao lado tem a imagem de um homem de meia idade com seu filho também no colo. Os dois são brancos, os dois estão olhando diretamente para a câmera. E a manchete diz: tenho medo do meu próprio filho. O desafio de lidar com crises de crianças com autismo. Então, nós temos aqui duas reportagens que falam do autismo severo, que é o tipo de autismo que nem sempre a mídia coloca os holofotes, que nem sempre a gente gosta de compartilhar, que nem sempre a gente gosta de estudar. Mas esses autistas, os autistas severos, aqueles que têm um comportamento agressivo, que desenvolvem, né, um comportamento agressivo, muitas vezes porque tem associado ao autismo outras comorbidades, como o transtorno positivo desafiador, ou o transtorno explosivo intermitente, que é o TEI. Esses autistas que às vezes agridem a si mesmos, né, têm esse comportamento de automutilação e que às vezes colocam em risco a sua própria vida e a vida dos seus familiares, são também parte do espectro autista e não podem ser deixados de lado. A gente precisa tirar da invisibilidade esses casos mais severos, porque são justamente esses casos, são justamente essas famílias que estão clamando por socorro. A gente teve há pouco tempo o caso de uma mãe que tirou a própria vida, mãe de um menino autista severo, porque não suportou a pressão desse dia a dia, dessa rotina e desse cotidiano, e por não receber, né, a ajuda, a rede de apoio que deveria receber. Então, é importante que quando a gente fale do autismo, claro que a gente pode focar nos casos da genialidade, da dupla excepcionalidade, que é quando o autista, além de autista, ele tem as altas habilidades, geralmente são autistas como esses da primeira reportagem que eu mostrei, né, que tem feitos grandiosos, que todo mundo acha lindo, a gente precisa sim valorizar, mas a gente não pode esquecer dessa outra face do autismo. Então, eu quis mostrar aqui para vocês os dois extremos dentro desse espectro. E no meio ainda tem uma série de outras variantes. Então, é importante que a gente dê visibilidade a todos. Pode passar, por gentileza. Nesse slide tem a imagem de uma menina. Ela está de costas, sentada sobre uma almofada em forma de cubo. Ela tem Maria Chiquinha, tem a pele branca e os cabelos castanhos. O slide diz: sugestões de atividades e possibilidades de intervenção. Então, baseado nos critérios que eu falei no início, eu separei algumas características principais do espectro e quais sugestões possíveis para se trabalhar com essas crianças, trabalhar essas dificuldades nessas crianças, né, em sala de aula, mas adaptando nesse momento para o ensino remoto, também poderiam ser desenvolvidas dentro de casa com a orientação dos profissionais de educação. Pode passar, por favor. Esse slide tem a foto de um menino, ele está de costas, ele veste um casaco de moletom vermelho e calça jeans, ele está sentado e abraçando um ursinho. E no slide diz cegueira social ou inabilidade social. Essa é uma das características que se enquadra lá naquele primeiro critério que nós falamos, do DSM-5, que é o déficit persistente na comunicação social e na interação social.
Pode passar, por favor. Antes da gente falar de inabilidade social, a gente precisa entender o que é uma habilidade social. As habilidades sociais não são habilidades que nascem com a gente, são habilidades adquiridas no convívio em sociedade. Nós temos várias habilidades sociais e nós aprendemos elas naturalmente, no caso nós, neurotípicos. Para o autista é muito difícil esse aprendizado, é muito difícil compreender, perceber e desenvolver essas habilidades de comportamento social. Vou dar um exemplo bem simples. Todo mundo sabe que é desrespeitoso, o que seria uma falta de educação, chegar atrasado num evento importante. Seminário, por exemplo. Seria uma falta de responsabilidade da minha parte chegar atrasada aqui para dar essa palestra. Então, isso ninguém precisou ensinar. A gente aprende no dia a dia que existem esses padrões sociais, padrões de comportamento. Por outro lado, ser o primeiro a chegar numa festa de aniversário pode não ser uma atitude tão bem vista, pela sociedade. Pode parecer que você está morrendo de fome, querendo ser o primeiro a chegar para aproveitar mais a festa do que todo mundo. Então, é interessante a gente pensar que as habilidades sociais, as convenções sociais, elas variam de acordo com as situações, elas variam de acordo com a cultura em que aquele indivíduo está inserido, e elas são aprendidas justamente no convívio com aquela sociedade. E que elas são aprendidas muitas vezes naturalmente mesmo. Ninguém precisa de uma escola para saber como agir em sociedade. E já para o autista é muito difícil ter essa percepção. Então, eles muitas vezes se colocam e colocam os outros em situações que para nós são inconvenientes. Tem um relato muito interessante de um autista adolescente falando sobre a dificuldade dele em se aproximar das pessoas para conversar. E aí a gente entra numa outra característica própria dos autistas, que é o isolamento. Muitas vezes a gente diz que o autista gosta de ficar sozinho, que ele prefere se isolar. Muitas vezes isso não é uma preferência e nem uma decisão dele. É simplesmente o fato de que iniciar uma relação ou buscar uma comunicação é tão exaustivo para ele, gera uma sobrecarga emocional tão grande, que esse autista às vezes prefere se isolar e ele deixa de buscar essa relação. Então, nesse relato desse autista adolescente, ele diz o seguinte: eu não sei, por exemplo, qual a distância que eu tenho que manter do meu interlocutor. A gente sabe, a gente não calcula. Quando eu vou falar com uma pessoa, agora na pandemia, principalmente, a gente precisa manter uma distância ainda maior, de pelo menos 2 metros. Mas pensando no mundo pré-pandêmico, a gente, quando vai conversar com alguém, a gente mantém uma distância razoável dessa pessoa, a gente não se aproxima tanto, nem fica tão longe, mas a gente não calcula isso. Ninguém bota uma fita métrica no chão para saber qual a distância. Isso acontece naturalmente. A gente entende quando está sendo confortável ou não aquela situação, tanto para a gente como para o outro. O autista não tem essa percepção. Então, esse menino ele falava que, nossa, eu tenho que pensar em tanta coisa, eu tenho que pensar qual a distância certa entre meu interlocutor e eu. Além disso, eu tenho que ouvir o que ele está falando, tentar interpretar os sinais faciais e o gestual dele, porque a nossa comunicação ela não é só na fala. Eu estou aqui falando com vocês, eu estou usando minhas mãos, eu estou usando meus olhos, meu rosto, e boa parte do que eu transmito é não verbal. Então, tudo isso faz parte da comunicação. E para o autista, ele não consegue absorver isso como um todo. E ele precisa ficar captando essas mensagens separadamente. E isso pode ser extremamente cansativo e extenuante. E pode ser um fator para que ele nem sequer inicie uma conversa, ou nem sequer busque essa relação, ou que saia dessa tentativa muito frustrado e muito cansado. Então, vamos lá. A inabilidade social está ligada aos déficits na reciprocidade socioemocional, a questão da empatia, da capacidade de se colocar no lugar do outro. E aí eu queria chamar a atenção também para um estudo muito interessante que saiu há pouco tempo, que contradiz essa ideia de que os autistas não têm empatia. A gente ouve muito isso, que o autista não consegue se colocar no lugar do outro. Saiu um estudo há pouco tempo que diz que, na verdade, claro que isso é uma das hipóteses, crianças autistas têm uma sensibilidade tão grande, tão apurada, que a empatia deles é até maior. E o fato de eles conseguirem se colocar no lugar dos outros de maneira tão intensa gera uma sobrecarga emocional que faz com que eles se afastem.
Então, talvez aí esteja mais uma explicação para esse isolamento do autista. Mas com relação à dificuldade de perceber o outro, né? De ler o outro, de ler o gestual, de ler a comunicação não verbal, né? De imitar o outro, de imitar os comportamentos sociais, isso também tem uma explicação nos estudos relacionados aos neurônios espelho. Depois vocês podem procurar, acredito que muitos já tenham ouvido falar, que são esses neurônios, que é essa parte do nosso cérebro que permite que a gente imite, né, que a gente se espelhe no outro. Por exemplo, quando a gente boceja, as pessoas veem a gente bocejando e automaticamente elas bocejam também. Então, essa capacidade estaria reduzida dentro do cérebro autista. Outra explicação tem a ver com as fases de poda neuronal pelas quais todos nós passamos ao longo da vida, mas especialmente aos 3 anos de idade. A poda neuronal é como se fosse uma faxina dentro do nosso cérebro, em que as sinapses que não estão sendo mais utilizadas, elas são descartadas, né, dando lugar a novas possibilidades de aprendizado. Então, alguns estudos mostram que na criança autista, especialmente aos 3 anos de idade, que é quando acontece essa poda neuronal mais significativa, isso não acontece da mesma maneira que acontece com as crianças neurotípicas. E isso dificulta novos aprendizados, dificulta essa interação, essa socialização. Pode passar, por favor? Desculpa, não terminei de ler. O compartilhamento reduzido de interesses, emoções ou afeto, dificuldade para iniciar ou responder a interações sociais. Vocês já devem ter visto pessoas autistas que têm um grau mais leve, interagindo aparentemente normalmente com outras pessoas. Mas dificilmente é ela quem toma a iniciativa. Ela precisa que alguém chegue até ela. Déficits para desenvolver, manter e compreender relacionamentos, dificuldade em adequar o comportamento para se ajustar a contextos sociais diversos, né, a questão das convenções sociais, e inabilidade para compartilhar brincadeiras imaginativas. Dificilmente você vai ver uma criança autista brincando de jogos de imaginação, brincando de faz de conta. Tá? Essa capacidade de abstração também é reduzida nas crianças autistas. Pode passar, por favor. E aí, sugestões para trabalhar com a inabilidade social. Utilizar livros e brincadeiras que favoreçam o desenvolvimento de habilidades sociais e o reconhecimento das emoções. Tem um livro que eu acho muito, muito bonitinho, se vocês depois quiserem pesquisar, talvez já até conheçam, que é O Monstro das Cores. Ele fala das emoções, de como lidar com elas. Brincar... Não terminou aquele, não. Brincar com jogos de imitação e fazer uso de histórias sociais. Aí eu trouxe alguns exemplos aqui de histórias sociais. Pode passar, por favor. Pode passar, por gentileza. Nessa imagem vocês podem ver, são 6 quadrinhos. No primeiro tem o desenho de um menino estudante em cima de uma mesa com alguns livros. Ele está levantando as mãos, como se estivesse querendo perguntar alguma coisa. E na legenda diz: se o fulaninho fica chamando a professora ou falando alto quando não é permitido. Aí o segundo quadrinho tem a imagem de uma mulher com a cara irritada e os braços abertos. E a legenda: a professora fica brava. No terceiro quadrinho tem a imagem de um polegar para baixo, dando sinal de negativo. E a legenda: e o fulaninho não consegue terminar a atividade com seus colegas. No quarto quadrinho tem novamente a imagem do menino na carteira, dessa vez segurando um lápis, escrevendo e sorrindo. Se o fulaninho faz sua tarefa, no quinto quadrinho tem já o rosto da professora sorridente. A professora fica feliz. E no sexto quadrinho tem o mesmo menino vestido de super-herói, sorrindo, e a legenda: e o fulaninho vai se tornar o herói do dia, sendo reconhecido e elogiado. Então, as histórias sociais nada mais são do que situações cotidianas, situações do dia a dia das crianças, que o terapeuta, a professora, os pais podem transformar numa historinha
dividindo essa situação em partes para explicar para o autista qual sentimento aquele comportamento dele pode causar nas pessoas. Então, isso ajudaria a criança autista a visualizar, eles são muito visuais, então o recurso visual é sempre uma alternativa importante. Então, isso ajudaria o autista a visualizar, a internalizar a ideia de que certos comportamentos causam tristeza nas pessoas, certos comportamentos agradam as pessoas. É claro que a gente tem que ter muito cuidado na utilização dessas ferramentas, né? Para que a gente não robotize essas crianças. Mas algo que parece tão simples, às vezes pode ter uma relevância muito grande na vida desses autistas aprendentes, né? Os autistas que estão na escola. Tem uma professora que relatou que utilizou uma história social na sala dela para explicar para o aluno dela o momento do recreio, porque ela percebeu que ele brincava com os brinquedos da sala, ele estava sempre entretido, e, de repente, quando tinha o sinal de intervalo para o recreio, ele ficava extremamente irritado e aborrecido. E aí ela supôs que ele estava irritado porque ele não entendia que depois ele ia poder voltar para aquele momento de diversão. Então ela fez uma historinha social como essa, mostrando para ele tudo o que ia acontecer. Ó, você está aqui brincando, fez uma imagem, depois a gente vai fazer a fila, depois a gente vai para o recreio, depois a gente vai escovar os dentes, depois a gente vai voltar para a sala e você vai poder jogar. Então ele entendeu aquela sequência, ele visualizou e aquilo serviu para acalmar aquele aluno, né? Porque aquele intervalo, aquele sinal do recreio estava sendo um gatilho de crise para ele. Então, as histórias sociais elas vão ser desenvolvidas mesmo personalizadas para cada situação, né, e para cada aluno. É uma ideia para a gente tentar ensinar essas crianças autistas, esses adolescentes autistas, as consequências de certas atitudes, né, e tentar melhorar essa questão da habilidade social. Outro exemplo, pode passar, por favor? São 4 quadrinhos, né? No primeiro aparece o desenho do pai, da mãe e uma criança, e a legenda: quando eu sair para passear, preciso ficar perto dos meus pais. No segundo quadrinho já tem a mesma criança afastada dos pais, os pais estão em segundo plano, distantes dele, e a legenda diz: se eu correr, posso me perder. No terceiro quadrinho aparece o pai com um balãozinho de pensamento e um ponto de exclamação ao lado da mãe, os dois com afeição apreensiva, e a legenda diz: e meus pais vão ficar muito preocupados. E no quarto quadrinho tem o pai e a mãe juntos e a criança, e a legenda: não posso sair de perto deles. Então parece algo muito simples, muito trivial, mas que pode fazer toda a diferença para a compreensão desse autista com relação às convenções sociais. Pode passar, por favor. Dificuldade de comunicação. Nesse slide aparece a imagem de um menino, ele está sem camisa, ele tem a pele branca, ele está de olhos fechados, ele está deitado num chão de terra com algumas folhas, e ele segura com as mãos um tubo flexível, como se fosse uma mangueira. Uma das extremidades do tubo está na sua boca e a outra no seu ouvido. Essa imagem, gente, ela faz parte de um ensaio fotográfico de um pai de um menino autista, no caso esse que está na foto. Depois eu posso passar o link para vocês verem, é um trabalho muito bonito. Ele fotografou o filho dele em diferentes situações muito simbólicas, muito características desse mundo azul, né? O mundo do espectro autista. Pode passar, por favor. Então, a dificuldade de comunicação, ela também se insere dentro daquele primeiro critério, né, de interação, de dificuldade na comunicação social e interação social. E é importante a gente perceber esse termo, né, comunicação social, porque nem toda comunicação ela tem função social. Alguns pais, quando ainda estão buscando diagnóstico, vão para o neurologista, para o neuropediatra, buscar esse laudo, né, sobre o seu filho. Às vezes o médico pergunta: mas ele fala?
Os pais dizem, não, ele fala sim, ele canta um monte de musiquinha, ele repete várias frases dos desenhos animados. Ele fala, tem muitos autistas, inclusive, que têm um repertório de vocabulário maior do que a gente. Tem uns, inclusive, que são poliglotas já na primeira infância, conseguem aprender outras línguas. E, no entanto, essa fala não é uma fala social, não é uma fala utilizada para interagir com o outro. Então, há uma diferença, né, nessa comunicação. Déficits no comportamento comunicativo não verbal, ou seja, a criança tem dificuldade no seu gestual, na sua feição, né, naquela comunicação que não é só na fala. Comunicação verbal pouco integrada, anormalidade no contato visual e na linguagem corporal. O contato visual também é algo bem característico dos autistas, né? Quem tem crianças autistas em casa ou quem lida com crianças autistas deve ter percebido que eles têm uma resistência muito grande em estabelecer contato visual. E tem alguns autistas, esses que a gente considera de alto funcionamento, né? Os Asperger, que às vezes você tem a impressão de que eles fazem sim contato visual, mas assim como eu comentei do vídeo da menina, né, do site do Quebrando o Tabu, muitos deles aprendem a mascarar essa dificuldade. Eu já ouvi de um autista adulto, que é marido de uma amiga minha, ele faz palestras, você olha também ele super, né, cheio de desenvoltura, falando, mas ele falou que ele escolhe um ponto fixo no rosto da pessoa, que não sejam os olhos, o nariz, por exemplo, e ele fala olhando para aquele ponto fixo perto dos olhos, porque ele sabe que para a pessoa com quem ele está falando é importante esse contato visual, mas para ele é extremamente desconfortante. Então eles acabam encontrando estratégias para se adequar a algo que é socialmente esperado deles, né? Mas nem sempre isso é confortável para eles. É importante a gente perceber isso. Tem vários relatos de autistas, e aí fica uma dica também para quem gosta de estudar o tema. Eu sempre falo que o mais interessante é a gente ouvir do autista o que ele entende, como ele percebe a sua condição. Porque uma coisa é você ouvir um terapeuta ocupacional, um neuropediatra falando sobre a condição porque ele leu e estudou sobre aquilo. Outra coisa é você ouvir o próprio autista falando sobre a sua condição. É claro que nem todos vão ter essa habilidade, né, de expressar como se sentem. Mas tem muitos autistas palestrantes, como a Temple Grandin, e quando eles falam, né, sobre a sua condição, eles acabam dando voz a toda essa comunidade, né, que faz parte do espectro autista. Outra característica ligada à dificuldade de comunicação é o déficit na compreensão e uso de gestos, ausência de expressões faciais, interpretação literal da linguagem e ecolalia. É muito comum o autista fazer uma interpretação, ele tem uma dificuldade de interpretar metáforas e sátiras. E isso é muito complicado porque nós fazemos isso o tempo inteiro e sem perceber. A nossa fala ela é o tempo inteiro permeada por palavras e expressões de duplo sentido, por metáforas, por simbolismos. Então, imagina o que é um autista, por exemplo, na adolescência, principalmente, né, que os adolescentes usam gírias o tempo inteiro, tentando se integrar nesse grupo. É muito difícil. Tem um canal muito legal também no YouTube chamado Diário de um Autista. É um rapaz, né, autista. Ele fala que era muito difícil para ele entender quando ele pedia a professora para ir ao banheiro ou beber água, e ela falava assim, vai, mas vai num pé e volta no outro. Porque ele entendia isso literalmente, ele ficava paralisado. Como que eu vou conseguir ir num pé e voltar no outro? Tem um outro relato da Temple Grandin também, que está nesse livro aqui. Eu vou aproveitar durante a fala para dar algumas dicas de livros. Esse aqui é um livro do Oliver Sacks, um antropólogo em Marte, e um dos capítulos fala sobre a Temple Grandin, e ela fala, né, nesse relato que ela na igreja ouviu o termo porta do reino dos céus, e ela passou a vida toda tentando entender o que era essa porta do reino dos céus. Toda vez que ela via uma porta, ela ficava pensando, será que é essa que é a porta do reino dos céus? Porque ela não entendia isso como um simbolismo, ela não entendia a metáfora nessa expressão. Até que um dia ela encontrou uma porta no sótão da casa dela, que tinha um quarto bem aconchegante, ela entrou, se sentiu bem ali dentro e ela pensou, nossa, aqui é
a porta do reino dos céus. E então é importante que a gente perceba isso no autista e que a gente tenha esse cuidado quando for se comunicar com eles, de ter a nossa linguagem o mais objetiva possível. Pode passar, por favor. Algumas sugestões para trabalhar com essa dificuldade de comunicação seria dar instruções claras, objetivas e curtas, seguir um passo a passo, evitar o uso de metáforas e simbolismos, utilizar recursos visuais, utilizar tecnologia assistiva como ferramenta de comunicação, né, os aplicativos, tablet, explorar jogos, brincadeiras, músicas e histórias que favoreçam a comunicação. Pode passar, por favor. Então, nesse slide, tem a imagem de um menino. Ele está de cabeça baixa, apoiando o queixo sobre o braço, em cima da mesa, e na frente dele tem uma fileirinha de patinhos de borracha. Estereotipias, padrões restritos e repetitivos de comportamento. Essa característica já entra lá naquele segundo critério que nós vimos do DSM-5. Pode passar, por favor. Então, quando a gente fala de estereotipias, nós estamos falando de movimentos motores estereotipados, ou seja, repetitivos, como flapping hands, aquele gesto de bater com as mãos, que é bem comum entre os autistas. O uso de objetos de maneira repetitiva, como alinhar e girar objetos, no caso do menino da foto, né, ele alinhou esses patinhos em cima da mesa. Estereotipias verbais, como a ecolalia, é aquela criança autista ou aquele adolescente que repete frases ou que repete palavras totalmente fora do sentido, sem uma função de comunicação social. Padrões rígidos de pensamento e rituais de saudação. Então, são esses comportamentos ritualizados, né, e esses padrões repetitivos de comportamento. A gente precisa entender que essas estereotipias, na verdade, elas são um mecanismo de autorregulação. E que nem sempre isso é um problema. É algo que a gente precisa, na medida do possível, permitir como um mecanismo para esse indivíduo se reorganizar. Pode passar, por favor. Se a gente parar para pensar, por exemplo, nós, neurotípicos, não somos tão diferentes assim dos autistas. Quando a gente pega uma criança que está nervosa, né, um bebê, para ele se acalmar, o que a gente faz? A gente faz um movimento repetitivo. A gente balança de um lado para o outro. O autista também faz isso. Quem já viu uma criança autista fazendo esse movimento, né? Para frente e para trás? Ele faz isso para se acalmar. A gente se balança para se acalmar. Todo mundo tem uma mania, algum movimento que faz para manter a concentração. E às vezes a gente quer exigir do nosso aluno aquele comportamento robotizado, rígido, né? Aquela sala de aula com as cadeiras enfileiradas, o aluno com o pé para baixo, o olho para frente, postura, como se fosse fácil ficar 4 horas sentado numa cadeira dura, né, ouvindo uma pessoa falar. Se não é fácil para um neurotípico, imagina para uma criança autista. Então, sugestões para lidar com as estereotipias. Primeiro, compreender as funções e identificar os gatilhos, ou seja, entender que essas estereotipias elas têm uma função de autorregulação e identificar quais são os gatilhos, o que desperta essas estereotipias, porque nem todos a gente vai simplesmente deixar acontecer. Tem crianças que têm estereotipias que são de automutilação, batem com a cabeça na parede, por exemplo. Então, é o tipo de coisa que você não vai poder permitir, mas você vai ter que entender qual foi o gatilho, o que despertou aquela estereotipia, o que despertou aquela crise. E isso a gente só consegue por observação, né? Eu observei que várias vezes, quando o meu aluno entrou em determinado ambiente, ele começou com as estereotipias. Tem alguma coisa naquele ambiente que incomoda ele. Pode ser um cheiro, pode ser uma cor, pode ser uma pessoa, pode ser uma mudança de lugar dos objetos. Não interromper repentinamente os movimentos repetitivos. Participar das brincadeiras como forma de aproximação. Isso, obviamente, quando não for uma estereotipia que gera danos físicos. Oferecer opções de substituição para o comportamento estereotipado. Se aproximar dessa criança que está naquele movimento de repetição e tentar oferecer algo que ele goste para que ele saia da estereotipia, né, e volte à calma. Pode passar, por favor. Nesse slide tem uma foto, 2 fotos, na verdade, que mostram
Uma aluna minha, essa foto fui eu que tirei quando eu trabalhava na sala de recursos. Essa aluna está enfileirando pecinhas de montar em cima de um quadro. No quadro tem desenhos de formas geométricas. Então, essa aluna também era uma autista não verbal e que ela também tinha esse comportamento repetitivo de enfileirar objetos iguais. Então, eu aproveitei essa estereotipia dela para tentar gerar um aprendizado, né? Então, eu desenhava letras nesse quadro, eu desenhava formas geométricas e eu brincava com ela disso. Já que ela gosta de enfileirar, vamos enfileirar. E a gente enfileirava junto. Enquanto nós estávamos enfileirando os objetos em cima dos contornos, eu ia falando para ela os nomes das formas, o nome das letras. Então, às vezes, a estereotipia pode ser não um problema, mas uma forma de aproximação com esse indivíduo autista. Pode passar, por favor. Outra característica é o apego a rotinas. Também está dentro, né, desse segundo critério, que é de comportamentos repetitivos. As rotinas para o autista dão uma sensação de segurança diante de um mundo que para ele parece caótico, né? Os autistas, a gente vai ver nos próximos slides, eles têm normalmente uma disfunção da integração sensorial. Eles percebem com os seus sentidos de maneira diferente de nós. Alguns sentidos são mais exacerbados do que outros, ou algumas experiências sensoriais podem ser mais intensas do que são para nós. Então, um autista caminhando na rua, por exemplo, ruídos podem ser extremamente agressivos e dolorosos, luz, vários fatores que para nós são toleráveis, a gente aprende a lidar com eles, né? Para um autista pode ser um gatilho para uma crise. E então o apego às rotinas, o ambiente que ele já conhece, né, os horários que ele já conhece, são uma forma de dar essa sensação de segurança, porque qualquer ruptura, qualquer transição pode ser extremamente difícil para esse autista lidar. Pode passar, por favor. Então, esse apego à rotina, ele está relacionado a uma adesão inflexível às rotinas e padrões ritualizados de comportamento, ou seja, ele não consegue flexibilizar essas situações, um sofrimento extremo em relação a pequenas mudanças, dificuldades com transições e necessidade de fazer o mesmo caminho ou ingerir os mesmos alimentos diariamente. Eu esqueci de descrever a foto. Na foto tem um rosto de um menino, aparecem 3 feições de um mesmo menino. Na primeira feição ele está com a testa franzida, olhando para frente. Na outra ele está com a boca aberta, gritando. Na terceira imagem ele está de lado, também com a boca aberta, com uma feição de raiva. Pode passar, por favor. Então, as sugestões para lidar com essa dificuldade, né, diante da quebra de rotina seriam antecipar mudanças na rotina. Então, quando vai ter uma saída para o médico, por exemplo, que é algo que ele não faz sempre, ou quando vai ter um evento na escola, né, isso pensando já no ambiente escolar, que a gente ainda vai demorar um pouco a voltar, quando vai ter alguém diferente visitando a família em casa, a gente antecipar essas mudanças para esse aluno, para essa criança, para esse filho, de forma a minimizar o impacto dessa quebra de rotina. Se você percebe que essa criança não consegue compreender através da sua fala, os recursos visuais, como nós mostramos, podem ser uma boa saída para mostrar para essa criança, para esse adolescente, o que vai acontecer, antecipar essa mudança. Garantir previsibilidade, explicando detalhes do que irá acontecer. Conversar com a turma, no caso, né, das aulas presenciais, e combinar estratégias quando houver um evento diferente na escola. Isso serve para o ambiente de casa também. Então, se vai acontecer uma mudança, todo mundo tem que estar ciente de que aquela mudança pode gerar uma crise e todo mundo tem que estar trabalhando junto para evitar que essa crise aconteça. Utilizar imagens para dar as explicações a autistas visuais. Pode passar, por favor. E aqui tem algumas sugestões de rotinas que podem ser facilmente confeccionadas e que ajudam esse indivíduo autista a entender o que se espera ao longo do dia, quais são as tarefas que ele precisa cumprir durante aquele dia.
essa que está na imagem, né? Aparece um relógio redondo, um relógio analógico, foram pintados como se fossem fatias de pizza correspondentes a cada hora, cada fatia numa cor, e abaixo tem uma legenda com a tarefa que ele precisa cumprir naquele horário. Então, tem na legenda trabalho de casa, hora de brincar, hora do banho, e assim essa criança autista poderia visualizar, né, e já antecipar e prever o que vai acontecer ao longo do dia. Lembrando que a gente precisa ter também cuidado para que essa rotina não gere ainda mais ansiedade, porque se é uma criança que ela já é obcecada com prazos e horários, isso pode se tornar um problema, né? Ela pode ficar extremamente frustrada se ela não conseguir cumprir determinada tarefa dentro daquele prazo proposto. Então, tudo isso tem que ser trabalhado com muito cuidado também, considerando as individualidades de cada pessoa com autismo. Na imagem ao lado tem também uma outra rotina que é feita basicamente com papel dobrado no meio e algumas abas cortadas. Quando você fecha essa aba, tem a palavra feito, então a criança já sabe que quando ela cumprir aquela tarefa e fechar aquela aba, aquela tarefa já foi cumprida. E dentro, ao invés de ter só palavras, tem desenhos mostrando o que ela precisa fazer. Então, seria uma boa alternativa para autistas que não leem, por exemplo. Pode passar. Essa outra imagem mostra uma rotina feita com cartões. Os cartões também exemplificam situações e atividades. É uma rotina para a sala de aula, mas também pode ser adaptada para dentro de casa, em que o próprio aluno, né, a própria criança, vai tirando de dentro de uma caixa esses cartões e vai colando no velcro conforme ele for cumprindo aquelas tarefas. Outra possibilidade é não que ele cumpra aquela tarefa, mas que ele escolha, de repente, de dentro da caixa, o que ele quer fazer naquele momento. Então, você dá as possibilidades e você permite que ele organize também as tarefas dentro das suas preferências. E no topo dessa rotina tem o nome da criança. Pode passar para o próximo, por favor. Uma outra imagem de uma rotina também feita no mesmo formato que eu falei anteriormente, uma folha dobrada, né, com diferentes abas, e a criança vai fechando as abas conforme ela cumpre aquela tarefa. Pode passar, por favor. Outra rotina, também confeccionada artesanalmente, também um reloginho analógico, o ponteiro vai sendo virado e ele aponta para diferentes tarefas, como escovar os dentes, botar os calçados, arrumar o lanche, ir para a praça. Então, isso, de certa forma, dá uma segurança para a criança, porque ele tem uma previsibilidade daquilo que vai acontecer ao longo do dia. Pode passar, por favor. Pode passar. Vamos adiantar um pouquinho, então, para a gente não se estender muito. Outra dificuldade é o hiperfoco. Não é necessariamente uma dificuldade, mas uma característica, né? Que também se enquadra dentro desses padrões repetitivos de comportamento. É muito comum que o autista ele tenha um foco de interesse, uma temática que ele se interessa mais. Na foto do slide tem novamente o menino que construiu o Titanic, né, de Lego, a réplica do Titanic com as pecinhas de Lego. Então, provavelmente, o hiperfoco desse menino era o Lego, ou o Titanic, ou os dois. Pode passar, por favor. Então, o hiperfoco ele passa pelos interesses fixos e altamente restritos, que são anormais em intensidade de foco. Forte apego ou preocupação com objetos incomuns, é aquela criança que às vezes tem fixação com o ventilador, ou tem fixação com as rodas dos carrinhos. Interesses excessivamente circunscritos e perseverativos. Pode passar, por favor. Sugestões para trabalhar essa característica, né? Aproveitar o foco de interesse da criança para estabelecer uma relação de aproximação. Então, se o meu aluno ele é fascinado por ventilador, ótimo, o que eu posso fazer com o ventilador para chamar a atenção dele? Ou de que eu posso atribuir de significado, de aprendizado ao ventilador, já que é isso que ele gosta, né? Desenvolver outras habilidades a partir do hiperfoco,
criar uma caixa de interesses que possa ser usada ao terminar uma atividade realizada. Então, pensando num espaço de sala de aula ou num espaço de casa onde esteja sendo feito o ensino remoto, é legal ter uma caixa onde ele encontre objetos que fazem parte do seu foco de interesse, do seu hiperfoco. E que você negocie, de certa forma, com ele. Olha, quando você terminar a sua atividade, você vai poder ir até a sua caixa de interesses e brincar com aquilo que é o seu interesse. Pode passar, por favor. Essa imagem também foi tirada na sala de recursos, onde eu dava aula. Esse era meu aluno também, o Gabriel. Ele tinha, na época, 15 anos. A imagem mostra o Gabriel de costas. Ele está de frente para um computador aberto e na tela tem a imagem de um jogo de Pokémon. E na foto ao lado tem uma série de cartinhas de Pokémon dispostas sobre a mesa e várias letras escritas nessa mesa em ordem alfabética, e as cartas estão organizadas de acordo com a ordem alfabética. Esse era um dos hiperfocos do Gabriel, né, o Pokémon. Ele só falava disso comigo. Aquela chamada comunicação unilateral, né? Quase um monólogo, só ele que falava sobre o tema que ele gostava. Então, não adiantava eu querer ensinar outras coisas para ele, porque o que ele queria falar era sobre aquilo. Então, a partir daquilo, eu tentei puxar algum aprendizado para ele. Então, já que você gosta de Pokémon, vamos fazer esse jogo aqui que eu encontrei na internet sobre Pokémon, que tem de formar palavras. Ele não era alfabetizado ainda. Então, vamos tentar ver a letra inicial dos nomes dos personagens do Pokémon e organizar essas cartas em ordem alfabética. Pode passar, por favor. Essa também é outra foto na sala de recursos onde eu dei aula. Um aluno que tinha como hiperfoco monstros. Ele falava muito pouco, mas ele sempre repetia essa palavra monstro. O nome dele era Miguel e ele falava que o nome dele era monstro. Então, eu fiz um joguinho de memória com a temática dos monstros. E na imagem aparece ele segurando um monstro de massinha de modelar. Ele fazia sempre esse mesmo formato. Incrível como ele conseguia dar o mesmo formato sempre. E na outra imagem tem ele brincando com esse jogo de memória com o tema de monstros, que foi criado especificamente para ele. Pode passar, por favor. E a última característica que eu queria compartilhar com vocês, que é o distúrbio de integração sensorial. Normalmente as crianças autistas, elas têm a dificuldade de perceber os sentidos, perceber as sensações, né, da mesma maneira que a gente percebe. E quando a gente fala de distúrbio de integração sensorial, a gente está falando de 3 tipos. Pode passar, por favor. Um deles é a procura sensorial. É aquela criança que está sempre se colocando em risco, que gosta da altura, que gosta de pular, que gosta de se jogar na areia, que gosta da sensação, ela busca sensações. Né? E muitas vezes essas crianças se machucam, se colocam em perigo. Pode passar para o próximo. A hipersensibilidade ou hiperresponsividade sensorial, que são aquelas crianças que as sensações chegam para elas muito mais amplificadas do que para nós. Então, é aquela criança que está sempre com a mão no ouvido porque um ruído que para a gente é tolerável, para ela é insuportável. É aquela criança que desenvolve, às vezes, um seletismo alimentar porque ela não consegue tolerar certas texturas, então ela acaba repetindo sempre aqueles mesmos alimentos que têm aquela textura que são toleráveis para ela. Então, são crianças que recebem os estímulos de maneira mais agressiva. Pode passar para o próximo, por favor. E a hipossensibilidade, que é justamente o contrário, né? Ou hiporresponsividade sensorial, que é o baixo registro sensorial, justamente a criança que tem pouca sensação. É aquela criança que às vezes se machuca, se queima e não chora, que tem alta resistência à dor. São crianças, muitas vezes, com menos energia, né, que não tem muita consciência desse estímulo sensorial que é recebido e que tem uma aparência mais cansada. Enfim, a forma como os autistas processam as sensações é uma forma diferente. Pode passar, por favor. E aí, algumas acomodações possíveis para lidar com essa questão sensorial em sala de aula e adaptando, né, também para o ensino remoto. Pode passar. Reduzir material visual nas paredes e teto. Às vezes a gente acha que a sala mais encantadora é aquela sala que parece um circo, né?
Para alguns alunos pode funcionar muito bem, pode ser um estímulo maravilhoso, mas para outros pode ser extremamente, pode gerar realmente uma sobrecarga sensorial, ter tantos estímulos visuais, tantas texturas ao mesmo tempo. Isso não quer dizer que a gente precise, né, no caso das famílias, esvaziar a sua casa e deixar só a parede branca, e nem na escola também não ter nenhum atrativo visual. Porque a gente também não quer que esse autista, né, que seja reforçado nele uma dificuldade. Ele precisa ser capaz de conviver no mundo, em diferentes ambientes. Mas a gente criar uma transição também, né? Criar um ambiente mais harmônico e pensar que talvez um excesso esteja causando dificuldade. Flexibilizar o mobiliário, né, o que nós falamos no início com relação a ficar sentado o tempo inteiro. Né? Tem muitas escolas que já adotaram, no lugar das cadeiras, né, das tradicionais cadeiras, as bolas de pilates, as almofadas, os puffs. Então, tem outras alternativas de disposição do mobiliário numa sala de aula. E é importante que a gente repense, né, principalmente o poder público, né, repense a organização das salas de aula. Agora, com a pandemia vai ser mais difícil ainda, né, porque a gente vai precisar realmente, num retorno, criar padrões bem rígidos de organização dessa sala de aula para manter distanciamento, né? Mas o ideal é que a gente tenha um ambiente mais flexível, porque, como a gente conversou no início, não só os autistas, mas os neurotípicos precisam de algo que os ajude a manter a concentração, né? E quem nunca viu uma criança típica, né, sem transtorno nenhum, que fica sacudindo a cadeira na sala de aula? Eu já tive vários alunos sem transtorno nenhum que faziam esse movimento a ponto de cair e bater com a cabeça no chão. E ele está fazendo isso porque ele precisa desse movimento para se concentrar. Então, a gente precisa rever esse mobiliário também. Separar os materiais em caixas identificadas, atentar para a luminosidade. Tem escolas que a gente entra e está aquela lâmpada fluorescente piscando, aquilo é terrível. Reduzir os ruídos do ambiente. Tem escolas que tem uma sirene que parece de presídio na hora do recreio. Ninguém aguenta, muito menos uma criança autista. Montar um cantinho da calma, e isso tem algumas imagens que eu vou mostrar agora, que pode ser feito tanto na sala de aula como dentro de casa. Pode passar, por favor? Então, são ambientes sensoriais. Esses da foto são extremamente coloridos, extremamente cheios de informação, e talvez não fossem funcionar bem para uma criança que é hipersensível, né? Tivesse que tirar algumas coisas dali. Mas a ideia é que você tenha um cantinho onde a criança possa se recolher e se acalmar, e que ali ela encontre os estímulos sensoriais que se aplicam a ela. Então, teria que ser algo realmente pensado para ela. Isso pode ser feito dentro de casa, né? Um cantinho de acolhimento para essa criança no momento que ela está em crise, que ela está nervosa, para ela se afastar. Pode passar. Nessa imagem tem as garrafas sensoriais, né? São garrafinhas transparentes com vários objetos pequenos dentro. Tem água, tem glitter e vários objetos coloridos. Quando você balança de um lado para o outro, esses objetos vão se mexendo. Eles são chamados de calming bottles, que são as garrafinhas da calma. Ajudam as crianças a se acalmar. E na outra foto tem um outro cantinho também da calma, com um tapete verde no chão, 3 almofadas, tem uma cortina, tem uma caixinha de atividades, né, o kit da calma, e tem na parede algumas imagens coladas que são de rotina da criança também. Pode passar para o próximo. São outras imagens possíveis de cantinhos da calma, né? Numa das fotos tem uma cortina, um espaço bem recluso dentro da casa, com almofadas. Na outra imagem tem um cantinho da calma feito com uma caixa de papelão. Lá dentro tem também outras imagens coladas, tem uma almofada, então, e tem uma abertura circular para que a criança entre e ali ela possa ficar durante algum tempo até se acalmar. Pode passar para o próximo. Outras imagens de cantinhos da calma, outras possibilidades, né, para se fazer tanto em sala de aula como em casa. Vou pedir para passar, porque eu sei que meu tempo está esgotando, então acho que se eu for descrever todas as imagens, já até acabou, né? Então já vou concluir, Simone. Pode passar, por favor. E uma última reflexão que é com relação à parceria, né, entre a escola e a família para que aconteça esse acolhimento. Pode passar, por favor. Na imagem tem, né, uma mulher negra e uma criança negra, as duas estão abraçadas, e a legenda diz: escola e família, uma parceria indispensável para a inclusão do aluno autista.
Pode passar. A escola é o único espaço social que divide com a família a responsabilidade de educar. Ela favorece certa transitoriedade entre as diferenças individuais e as necessidades do grupo, oferecendo ao indivíduo oportunidades de comportamentos mais socializadores. Então, quando a gente inclui uma criança, a gente precisa incluir também a família dessa criança. É essa família quem vai dar as informações mais valiosas sobre essa criança, porque é essa família que está convivendo com ela. Então, com relação às estereotipias, com relação às dificuldades de comunicação, essa família que vai ter essas informações para nos dar de imediato. E o que for ensinado na escola precisa ir para casa, né? E o que for feito em casa precisa ser passado para a escola. Então, essa parceria precisa acontecer a todo instante. E é preciso que a gente tenha sensibilidade, como o Alan falou, para olhar para essas famílias também e perceber que são famílias que estão vivendo um luto, né, que estão vivendo momentos de desafio, né, que muitas vezes não estão sendo psicologicamente assistidas e que precisam dessa acolhida tanto quanto a criança. Pode passar. Pode passar. E para finalizar, o que faz de nós professores inclusivos? Né? O Alan também trouxe essa reflexão sobre estarmos preparados. Né? A primeira coisa para a gente saber, né, se a gente tem o perfil de professor inclusivo é perguntar a nós mesmos se nós estamos preparados. E a resposta eu já vou adiantar, não estamos. E nunca estaremos 100%. Né? Eu sou mãe de uma criança especial e ela já vai fazer 5 anos, e se você me perguntar se eu estou preparada para lidar com ela, eu ainda não estou. Eu me preparo diariamente para ela, porque cada dia eu preciso aprender algo novo, cada dia eu preciso pensar em possibilidades, antecipar dificuldades, e a mesma coisa com o nosso aluno. Né? Não é errado a gente ter essa resposta de não estar preparado. O errado é a gente estagnar aí e usar isso como uma desculpa para não fazer a inclusão. Pode passar para o próximo. É importante assumirmos a nossa dificuldade, o nosso medo, a nossa impotência, porque só assim vamos poder, pouco a pouco, assumir de fato uma formação que promova a educação inclusiva. Então, assumir o nosso despreparo é entender que sim, nós não estamos preparados nesse momento, mas nós vamos nos preparar e vamos sempre ser professores pesquisadores. Nunca, quando algum professor diz, não, eu estou preparado, eu estou 100% pronto, esse professor já deixou de aprender há muito tempo. Então, espero que tenha conseguido contribuir com o seminário. Peço desculpas pela rapidez da descrição, da audiodescrição, né, por conta do tempo. E agradeço muito o convite e a oportunidade de participar com vocês desse momento. Sara, vamos lá. Tem muita pergunta, mas realmente assim, a gente está estouradíssimo. Estou até com pena de cortar a sua fala, porque assim, apesar de eu conhecer um pouco disso daí, sempre traz novidade para a gente. E assim, tem a secretária de Educação está agradecendo aqui no chat, os professores estão perguntando. Uma pergunta só que eu queria repetir aqui, que é para você mostrar de novo o livro. Estão curiosos. O livro que você mostrou, que você deu ideia. Esse aqui é o DSM-5, o Manual de Transtornos Mentais. Esse é O Antropólogo em Marte, do Oliver Sacks. Eu separei vários aqui, mas não deu tempo de mostrar. 71 Leões é o livro escrito pela Lau Patron, que é aquela que fala no vídeo que o Alan mostrou. Ela é maravilhosa. Esse livro é incrível também para quem quer entender o lugar da família, o lugar da mãe. Longe da Árvore é um livro também incrível, é um tijolo, mas ele tem um capítulo inteiro falando sobre autismo e ele foca especificamente nos casos severos de autismo. É um capítulo excelente também para quem quer se aprofundar no tema. E tem os livros infantis que eu ia mostrar para vocês, que é A Escova de Dentes Azul, né, do Marcos Mion, que é inspirado no filho dele. E esse que eu acho uma gracinha, é uma pena, eu não encontrei ainda a versão dele em português, mas é All Cats Have Asperger's Syndrome, todos os gatos têm síndrome de Asperger, e ele compara os traços autísticos com o comportamento dos felinos. É muito bonitinho também. Tem outros, se vocês quiserem, depois por e-mail, para não me estender muito, eu posso passar outras dicas de livros e filmes. Eu queria que você mostrasse o seu. Ah, o meu. O meu está aqui.
É Estelina, Um Conto de Luz entre o Céu e o Mar. Foi um livro também escrito depois do nascimento da minha filha. Também dentro dessa temática de inclusão, de respeito às diferenças. É uma estrelinha do mar que tem um dos braços maior do que os outros. E no meio da história ela passa por várias transformações que nos levam a refletir sobre a inclusão, sobre o respeito, sobre o preconceito. Depois aí a gente pode, você me passando o nome dos livros, eu passo para a galera toda também para eles pesquisarem, né? Passo sim. Procurarem, comprarem. Tá bom? Tá Vou te ótimo, Simone. agradecer imensamente, Sara. Foi maravilhoso mesmo. Uma pena a Eu que gente não poder agradeço. ter tempo para abrir para perguntas, mas assim, as perguntas que nos encaminharem pelo nosso e-mail, a gente vai te passar para você responder, tá ok? Respondo com o maior carinho cada uma. Obrigada, gente. Muito obrigada. A gente não vai dar intervalo, gente. Quem tiver que fazer xixi vai perder esse iniciozinho aí. Vamos trocar de intérprete.